Aí, gente, bem-vindos ao Falando Nisso. Hoje com a pergunta, o desafio, a provocação de Fábio Roberto, que diz o seguinte: tenho uma afinidade com a teoria psicanalítica, porém me preocupa muito a forma como esta privilegia a mente em detrimento de outras dimensões do indivíduo. O reflexo disso, apontam os teóricos, é uma prática altamente fragmentada, preços exorbitantes sendo cobrados e interpretações que sempre visam o protagonismo do sujeito em sua queixa, desconsiderando muitas vezes os conteúdos sociais presentes no conflito que o indivíduo apresenta. Apesar das aproximações que vários teóricos da psicanálise têm feito com o marxismo, como isso ocorre se a psicanálise se revela ainda tão distante do povo? Então é uma consideração extensa que exige alguns comentários parciais. Começar por essa ideia de que a psicanálise se preocuparia demasiadamente com a mente. E essa é uma definição que muitos psicanalistas não reputariam como muito pertinente. Alguns, por exemplo, para Bion, o conceito de mente é essencial. Mas para o Lacan ele é um conceito fraco, ele é um conceito lateral, assim como o de personalidade. Por quê? Porque a psicanálise ela foi deixando para trás isso que alguns autores chamam de modelo do quimismo mental, né? Quer dizer, que pensar o psíquico é pensar assim o que está dentro do indivíduo, as suas funções, a memória, o desejo, a atenção, a vontade. A psicanálise foi abandonando esse modelo que está no Freud, né? E foi substituindo, ou foi incorporando, foi percebendo a importância de um outro modelo que também está no Freud, que é o chamado modelo das relações intersubjetivas. Então, as noções de identificação, de projeção, de introjeção, de transferência, de demanda, todas elas apontam para o quê? Para o fato de que o objeto da psicanálise não é bem a mente, mas são as relações, né? A mente ela é quase que uma inferência das relações, né? Da troca simbólica, das relações de prazer e desprazer, da economia de gozo. No fundo, essas seriam as teorias mais emergentes em psicanálise. Não só a psicanálise lacaniana, mas nos Estados Unidos, por exemplo, hoje uma teoria muito forte é a psicanálise relacional do Mitchell. Né? Ou seja, uma psicanálise que entende que o fundamento do que a gente está fazendo são as relações humanas, né? E não a individualidade mentalista que cada um teria assim dentro de si como uma espécie de vida interior. Não apenas isso. O reflexo disso é uma prática altamente fragmentada, né? Com preços exorbitantes. De fato, durante um bom tempo, a psicanálise foi uma prática feita pelas elites para as elites, particularmente no Brasil. A avaliação ela é correta, né? Isso tinha que ver com o modelo de formação, isso tinha que ver com o entendimento de qual era o lugar da psicanálise, tinha que ver com a ética, com a epistemologia da psicanálise, uma espécie de ramo da medicina, e que hoje está já assim alterada, né? Não é muito justo dizer que a psicanálise ainda é uma prática das elites, né? A psicanálise hoje está presente nos hospitais, não só nos hospitais psiquiátricos, mas também nos hospitais gerais, está presente nas varas judiciárias, de infância, de família, ela está presente nas escolas, ela está presente nas universidades. A psicanálise ela se capilarizou, pelo menos no Brasil, alcançando, vamos dizer assim, um nível de penetrância social que a gente, nem em todos os países a gente encontra isso, mas que não dá para dizer que hoje, assim, para a pessoa fazer uma psicanálise e beneficiar com ela, ela necessariamente vai pagar preços exorbitantes, inacessíveis e assim por diante. Ela continua sendo algo que é parcialmente subvencionado pelo Estado, parcialmente subvencionado pelos planos de saúde. Muitos psicanalistas estão inscritos nos planos de saúde, mas também muitos psicanalistas ainda praticam, vamos dizer assim, uma clínica de consultório liberal no modelo clássico, mas muito menos inacessível do que já foi. Quanto à ideia de que a psicanálise visa sempre o protagonismo do sujeito, e leio essa afirmação da seguinte forma: a psicanálise, no fundo, ela vai culpabilizar o indivíduo, substituindo e afastando ele das contradições sociais.
Então, se ele foi demitido, é porque ele fez alguma coisa, ele mereceu, ele foi culpado pelo que lhe aconteceu, e não porque estamos num processo em que a produção calculada de desempregados é parte do sistema e necessário para a continuidade do capital. Essa ideia, então, da culpabilização do sujeito, ela é, no fundo, um pouco incorreta, né? No fundo, a psicanálise, ela aposta na responsabilidade do sujeito e não na culpa. A responsabilidade do sujeito envolve, inclusive, uma boa partilha com o social, uma boa discriminação de qual é a sua, como dizia o João Cabral de Melo Neto, né, a sua parte nesse condomínio. Não é toda a parte que ele diz respeito, não é que, bom, se seu filho não vai bem na escola é sua culpa, se o casamento deu errado é sua culpa, se você está sofrendo é sua culpa. Isso é, assim, a retórica moralista cristã, das religiões. A psicanálise realmente não endossa isso. Agora, se vista de longe, você vai dizer, ela de fato não vai concordar com o raciocínio, vamos dizer assim, que vai excluir a responsabilidade do sujeito e vai dizer, olha, tudo que lhe acontece é um efeito de relações de produção, relações sociais, relações de alienação. Isso, essa desimplicação, essa vitimização, de fato os psicanalistas não vão acompanhar e que não me parece muito correto. Não sei para que serviria exatamente dizer que a nossa vida está sendo vivida e determinada por estruturas que são completamente indiferentes do que a gente faz, do que a gente fala, de como a gente se posiciona. Bom, isso me parece uma concepção extremamente ideológica também, né? Só que invertida. Então, as várias aproximações com o marxismo, elas têm que ser matizadas por uma crítica do marxismo e uma crítica da psicanálise. Essa oposição simples, assim, a psicanálise está com o indivíduo, o marxismo com o social, a psicologia clínica com o indivíduo, a psicanálise com o social, é uma oposição anacrônica. Já passamos desse capítulo. Foi muito boa a sua pergunta, que ela permite esclarecer que hoje a psicanálise tem uma participação na reflexão política, na ação política, no entendimento crítico sobre o social, que tem feito ela avançar muito.